paz, Daniel por aqui. Queria deixar algo de Deus para a tua vida nessa noite. Já de cara, de início, eu quero perguntar para você como que anda a tua vida espiritual com Deus. Teu coração tem queimado de amor por Ele, da obra, por pessoas, para amar, influenciar pessoas ou não? Como você tem andado com Deus? Será que temos andado como aqueles dois homens que caminhavam no caminho de Emaús? Lembra quando Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles acerca do que tinha acontecido? Eles estavam tristes porque o mestre tinha morrido e Jesus ali começa a falar das escrituras sagradas com ele até que os dois conseguem fazer um convite para Jesus e levar ele para sua casa. Você conhece a história, Jesus lá quando parte o pão e eles conseguem entender que era o Cristo, Jesus some. Só que interessante dessa palavra que os dois começam a conversar entre si acerca de Jesus, eles falavam, cara, o nosso coração queimava quando ele falava. Assim tem que ser a nossa vida, cara. A gente precisa arder aqui dentro, precisa queimar por Cristo. O fogo de Deus não pode se apagar na nossa vida. Lá no livro de Provérbios 26, 20, se eu não me engano, diz que se não há lenha no fogo, o fogo se apaga. E é sobre isso que eu quero falar contigo também. Por isso que eu fiz no início essa pergunta para você: como que anda a tua vida espiritual? Tem fogo de Deus aí ou não? A Bíblia fala no livro de Levítico, eu vou ler aqui contigo para a gente poder dar continuidade nesse tema. No livro de Levítico 12 diz assim, ó, na parte B: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. No capítulo 12 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Por isso que eu te perguntei desde o início como que anda a tua vida espiritual. Como sacerdote, como a Bíblia menciona que nós fomos constituídos um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo adquirido por Deus, escolhido por Deus. Você como sacerdote tem cumprido tal responsabilidade de cuidar do templo? Daniel, qual o templo que você está falando? Da igreja? Não. Eu estou falando do templo corpo humano. Esse templo aqui que a Bíblia fala, que nós somos o templo de Deus. E sobre a nossa vida mora alguém muito precioso, cara. O Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do meio dos mortos. É esse mesmo Espírito que habita dentro de você e dentro de mim. Mas como que anda a nossa vida espiritual com Deus? De repente tu está desanimado com, sei lá, com a igreja, com algo que tu ouviu ou algo que tu tem vivido. De repente você está até afastado, cara, da igreja. Por que você está afastado da igreja? Eu te digo, dentro dessa palavra que acabamos de ler, você é a pessoa responsável pela sua própria vida. Como assim, Daniel? Te explico. Você é o sacerdote do seu templo. Você cuida da sua vida. Lembra quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, cuida primeiramente de ti, porque fazendo isso salvará tanto a ti quanto as que te ouvem. Então, como sacerdote, eu tenho a responsabilidade de colocar lenha, cara, nesse fogo para que o Espírito Santo de Deus queime, cara, ainda mais. E que haja uma abundância, cara, de fogo dentro de mim. O fogo representado na Bíblia quer dizer o Espírito de Deus, o próprio Deus, cara. Toda a Bíblia, se você pegar para estudar ela, para ler, você vai ver que inúmeras vezes o fogo é representado por Deus, tanto para consumir alguma coisa, ou para destruir cidades, ou mesmo para destruir, para matar pessoas. O fogo sempre é representado na Bíblia como sinal da nossa divindade, de Deus, cara. Lembra quando Moisés chega ao pé do monte e o povo sente medo? Por quê? Porque o monte fumegava, ou seja, o monte estava pegando fogo, era relâmpago,
relâmpago, era a voz de Deus como trovão, e o povo se sentiu apavorado com aquilo, até Moisés também. Só que o povo fala para Moisés: Moisés, que fala você conosco, que Deus não, senão pereceremos, morreremos. Então, o fogo é representado por Deus, só que eu quero te dizer nessa hora que o fogo de Deus habita dentro de você, cara. Ou seja, o Espírito de Deus habita aí dentro. E como que você tem tratado o altar? O altar representado hoje pelo nosso coração. É aqui que colocamos lenha. Daniel, qual lenha que você está falando? A lenha da oração, cara. A lenha da consagração, a lenha do jejum, a lenha da comunhão com os santos. São lenhas que colocamos dentro desse altar representado pelo coração, que outrora no livro de Levítico era representado com pedras, com madeira, com algo do tipo que aquele povo na época fazia, construía um altar ou de bronze, como foi na tenda, para que ali em cima ele queimasse holocaustos, ou seja, ofertas pacíficas, que aquela fumaça subia, Deus recebia dos céus e agradava a ele, a pessoa era perdoada, ou às vezes era oferta de gratidão a Deus. Só que com a vinda de Jesus, cara, Jesus quebrou, destruiu essa barreira de separação que existia no templo entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, conseguia adentrar no santíssimo lugar para ofertar a Deus, primeiro pela sua vida, depois pelo povo. Só esse homem, durante um ano de preparação, ele conseguia entrar naquele lugar e sentir, cara, a maravilhosa presença de Deus representada pelo fogo, cara, pela presença dele, quando ele descia naquele lugar. Só que Jesus veio para acabar com isso, cara. Agora não há mais barreira de separação. Todos nós podemos acessar o Santíssimo Lugar, cara. Todos nós podemos honrar a Deus, glorificar e exaltar o nome dele. Só que, cara, pela nossa vida, da forma que vivemos, é muita coisa. É trabalho, às vezes é família, sei lá, filho. Então muitas coisas tomam o nosso tempo. Só que quando as coisas começam a tomar o nosso tempo, nós, de certa forma, não temos tanto tempo assim para cuidar do templo de Deus, ou seja, o nosso corpo, cara. A nossa... De repente você tá vivendo uma vida espiritual baixa, ou você não tem mais nem vontade mesmo nem de ler a Bíblia, nem de orar, muito menos de ir na igreja. Por quê? Porque não há fogo, cara. Você não tem colocado lenha, ó. Se não há lenha, não tem fogo, cara. Só que é uma ordem que Deus deixou para cada um de nós, como sacerdotes dele, que haja lenha, cara, no fogo, que haja oração, que haja intercessão, que haja jejum, que haja consagração de vida, cara. São lenhas que colocamos, como o livro de Levítico diz, de manhã e de tarde, cara, para mantermos essa chama acesa, o Espírito Santo aceso dentro de nós, cara. Para que podemos incendiar pessoas também, levar, como Jesus diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas eu te faço a pergunta: como pregar se não há fogo de Deus aqui dentro? Como transmitir o Evangelho de Deus? Como ensinar alguém um caminho? Como apontar, como era a função do sacerdote? A função do sacerdote era organizar um lugar de encontro entre Deus e o homem. A nossa função hoje também como sacerdote permanece a mesma. Nós reorganizamos um lugar de encontro entre pessoas e Deus. Por que as pessoas têm tentado tirar suas próprias vidas na nossa geração? Tentado, sei lá, dar um basta, dar um fim. E nós, os sacerdotes, aqueles que conhecem o Deus que serve, o Deus que ainda responde com fogo, como Elias, cadê nós? Onde que nós estamos, cara? Que nós não conseguimos mais cuidar de pessoas. Nós estamos tão atarefados com muitas coisas que cuidamos apenas da nossa vida. Porém, nossa vida
física apenas. Nós não temos mais tempo nem de cuidar da nossa vida espiritual, por isso que nós não queremos mais cuidar de pessoas. Porque não há fogo aqui dentro. Se não há fogo aqui dentro, então eu não consigo amar, cara, o próximo. Por isso que o próximo hoje em dia, na nossa geração, não tem muita mais importância para mim. É tanta tribulação que carregamos dentro de nós, que nós não temos mais espaço para cuidar de pessoas, nem se envolver com seus problemas particulares, basta os nossos. Só que a Bíblia fala que um dos mandamentos de Cristo, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, honrar Ele, glorificar o seu nome, amar Ele sobre tudo, cara. E o segundo mandamento é amar o próximo como amamos a nós mesmos. Só que nós não temos cumprido tal mandamento de Cristo. Como Paulo fala que precisamos carregar as cargas um dos outros, porque assim cumpriremos a lei de Cristo. Só que se não coloco lenha dentro do altar para que o Espírito Santo de Deus se apodere da minha vida, que me incendeie aqui por dentro, para amar a Deus sobre todas as coisas, para servir as pessoas, amá-las, como, cara? Sem lenha dentro do altar, sem que o Espírito de Deus tenha queimado aqui dentro, fazendo gerar amor. Então, de repente, você está vivendo uma vida distante de Deus, longe da presença de Deus. Quero te dizer, cara, que você precisa colocar lenha no fogo, lenha no altar. O teu altar não pode se apagar, cara. Não pode ter falta de lenha. Então coloque lenha. Ore, jejune a Deus, clame a Ele, cara. Deus é o teu Pai, Deus é o meu Pai. Ele é nosso, cara, é o Abba. Não existe um pai que não venha socorrer seu filho, cara. Então coloque lenha no fogo através da oração, através do jejum, da poderosa palavra, cara. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e a lemos, nós podemos falar a mesma coisa que o povo no Êxodo falou para Moisés, que fale você, Moisés, com nós, que se Deus fala, nós morremos. É a mesma coisa, cara. Todas as vezes que nós abrimos as escrituras sagradas e lemos ela, morre algo aqui dentro. Morre o velho homem e a obra de Deus, através do Espírito Santo, começa a regenerar uma nova criatura, cara. Um novo pensamento, cara. Então, se você está fraco na fé, de repente afastado da igreja, ou de repente você não tem vontade de ir, cara, nem para comunhão com os santos, como Paulo diz, olha, não deixai de se congregar, como é de costume de alguns. Então quero te dizer, quero te empoderar a voltar ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor, que você estava aceso por dentro, queimava tudo que se dizia reino de Deus, você queria estar envolvido, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Você às vezes tirava até do teu próprio corpo para dar para alguém, lembra? Desse primeiro amor, do primeiro encontro com Deus. Então, esse primeiro amor você estava colocando lenha todos os dias, cara, no altar. É por isso que você estava tão aceso que você chegava perto de alguém e você já queria incendiar aquela pessoa. Porque a obra de Deus, cara, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a viver o reino, a viver para o próximo, a viver para anunciar o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o nosso lugar final de destino não é esse, não é a terra. Embora hoje nós vivemos como se fôssemos morar aqui eternamente, mas não. O nosso lugar final é no céu, cara. Lá é o nosso lugar de destino. Lá é o nosso lugar de descanso, de repouso, de alegria, de paz, de vitória, cara. Então que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, possa te empoderar, cara, a viver o reino novamente, a ser incendiado por dentro, a poder dizer como aqueles dois homens no caminho de Emaús, que um comentou com o outro, cara, quando ele falava, o nosso coração ardia, queimava por dentro. De repente você tem ouvido a voz de Deus e teu coração não tem mais ardido, não tem mais queimado. Sabe por quê? Mais uma vez eu te digo, porque falta lenha, cara. Então coloque lenha no fogo, seja você a lenha, cara. Queime por Jesus, cara, pelo reino. Seja incendiado nessa noite
mais uma vez, pela poderosa palavra de Deus, através do Espírito Santo. Que você seja abençoado no nome de Jesus, e é algo que eu queria compartilhar contigo. Deus tem me incendiado, cara, e eu quero viver de fato esse chamado de incendiar pessoas, de cuidar de pessoas. Que você seja cuidado, abraçado nessa hora, através do Espírito Santo de Deus, e volte, cara. Volte às práticas do sacerdócio. Coloque lenha no fogo, interceda, ore, busque, santifique a tua vida. Porque há uma promessa sobre nós, há um propósito maior, uma missão que precisamos cumprir ela. A mesma missão que Jesus veio, ortogado por Deus para cumprir, cuidando de pessoas, auxiliando pessoas, apontando uma direção, um caminho. E ele morreu naquela cruz e abriu esse caminho e incendiou pessoas, cara. Hoje só podemos estar aceso, incendiado, porque Cristo morreu naquela cruz. É por isso que o livro de Apocalipse diz: ou quente ou frio, morno, vomitar-te-ei. Só podemos fazer a obra de Deus se tiver fogo aqui dentro. Se tiver fogo aí dentro. Sem fogo, cara, não podemos exercer o Evangelho de Cristo. É por isso que João Batista dizia: olha, eu batizo vocês com água, mas virá um, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então que você seja batizado com o Espírito Santo e fogo de Deus. Coloque lenha no fogo, não pare, não desista. Deus te ama muito. Fique com Deus, fique na paz, no nome de Jesus.